Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Leandrinho. É isso aí, meu diretor. Muito boa tarde para todo mundo que tá aí agora, nessa sexta, véspera de feriado. Sextou com uma aulinha de geografia para falar de novo sobre África, mas agora focando um pouco mais na África subsaariana. Meu nome é Leandro Almeida, tô aqui há algum tempo já preparando vocês para as provas de vestibular e do Enem, falando um pouquinho sobre geografia. Essa é a nossa primeira aula da noite, a aula de Geografia 1, você sabe, tem mais uma daqui a pouco, uma aula sobre Geografia Física, na nossa queridíssima Geografia 2. Muito boa tarde para quem está na plataforma, para a Aurenil, para o Felipe Gonçalves, para o Bruno Soares, para Maria Vitória, mas quem está aí? Para a Raine, para a Lorena, para a Paula Veridiana, Maria Eduarda. Muito boa tarde para todos vocês. É um prazer estar aqui com a audiência de tanta gente interessada em aprender conteúdo, em aprender geografia, em ser aprovado e aprovada no vestibular. Muito boa tarde para quem está também aí no YouTube, né? Se manifestando, sempre com muito carinho, o Lázaro, a Natália, o Osmar, enfim, uma galera que está aí participando da nossa aula. Tá bom? Maria Edvânia, a Vívia Maria, estão aí também na plataforma dando um boa tarde para vocês também. E vamos embora falar sobre África. E eu quero, como sempre, começar mostrando esse mapa mundi. Para quê? Para poder ajudar vocês a não passarem vergonha quando forem questionados na rua por alguém que te pergunte: onde é que fica a Jamaica? Onde é que fica o Haiti? Onde é que fica o Sudão? Não, claro, brincadeira. Não é para isso, né? Mas é bom você ter uma noção espacial, uma noção geográfica de onde é que estão os países, qual é a localização das áreas do mundo, porque isso te ajuda a fazer análises melhor. Quando você lê um texto sobre a África, um texto sobre a Europa, se você não tem ideia de onde é que fica aquele lugar, você não consegue fazer conexões geográficas, políticas, econômicas, comerciais. Por isso que saber a localização geográfica das áreas é algo importante. Claro, você não precisa ser um exímio jogador de GeoGuess. Tá ligado, Renan? Esse joguinho aí? Meu irmão, tem um maluco que é brabíssimo, né? O cara olha, esse poste aqui tem um ser humano na rua, pô, isso é Tailândia, claro, né? É bizarro, bizarro. Parece sacanagem, mas não, o maluco é brabo mesmo, o maluco é bom. E é claro, além de ele ser extremamente talentoso, isso é algo que tem a ver com a experiência. Você joga, você começa a ver padrões. Você começa a entender lógica onde outros não conseguem enxergar nada. Então isso não é apenas sorte, não é magia, é estudo. Por isso que você, quanto mais estuda, mais ganha aptidão para poder acertar as questões do vestibular. Tá bom? Bora! Já falamos em outras aulas sobre os Estados Unidos e o Canadá, a América Anglo-Saxônica. Aí a gente pegou um avião, atravessou o Oceano Atlântico e veio para cá, para a Europa Ocidental, para falar um pouquinho sobre o Reino Unido, a Irlanda, Portugal, Espanha, França,
Alemanha, Países Baixos e Bélgica, Escandinávia, tá aqui, ó, Noruega, Suécia, Finlândia. Caminhamos para o leste europeu, onde estão países que foram do antigo bloco socialista, como a Polônia, a República Tcheca, a Eslováquia. Países que foram da antiga União Soviética, como 3 países pequenininhos aqui, ó, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, outros maiores, Belarus, Ucrânia. Falamos sobre a Rússia, o maior dos países que nasceu dessa antiga União Soviética. E aí, a gente veio para a Ásia. Na Ásia, a gente falou sobre o Oriente Médio, sobre essa Península Arábica aqui, onde está a Arábia Saudita, o Iraque, onde está o Iêmen e o Omã, onde está o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, a Turquia, que fica entre a Europa e a Ásia. Quando falamos sobre Rússia, falamos sobre o Cáucaso, que fica aqui também entre a Europa e a Ásia, e é onde está a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão. Falamos de outra parte da Ásia, o sul da Ásia, onde está a Índia, o Paquistão, Bangladesh, Nepal, Butão. Falamos do Sudeste Asiático, onde tem a China, as Coreias, o Japão, os tigres asiáticos. Verdade seja dita, não falamos da Oceania, né? Da Austrália. Você tá ligado que o banco não é o único lugar para você colocar dinheiro na conta, né? O que eu vou te mostrar agora vai te surpreender. Tá vendo essas notinhas aqui que você recebe quando faz uma compra no supermercado ou farmácia? Olha o que você pode fazer com elas. Abra o aplicativo do Melios, escaneia o QR Code e pronto, o dinheiro tá na conta. Com o app do Melios é assim. Essas notinhas que antes iam pro lixo viraram dinheiro em forma de cashback. Baixe agora que eu tenho certeza que você vai adorar. De transição, o Sahel, que perpassa o território da Mauritânia, do Mali, do Níger, do Chad, do Sudão, da Eritreia e da Etiópia. É uma área onde há climas que variam entre o semiárido e o tropical típico, o tropical continental, e aonde eu tenho uma densidade demográfica bastante expressiva. Essa aqui é uma área com baixa densidade demográfica, né? Claro, é uma área necúmena, uma área seca, uma área desértica. À exceção dos lugares que estão na beira do mar Mediterrâneo, que é onde eu tenho algumas cidades importantes, como por exemplo Trípoli, Alexandria e Casablanca, você vai ter um predomínio de climas áridos, onde a dificuldade do acesso à água acaba fazendo com que eu tenha pouca concentração de pessoas. São áreas pouco povoadas. Temos uma outra exceção? Temos o caso de Cairo e dessa região toda aqui do delta do Rio Nilo, onde surgiu tempos atrás uma civilização hidráulica que pôde aproveitar das águas desse rio para fazer agricultura, para fazer irrigação, para poder se desenvolver. Ok?
Dito isso, eu quero lembrar que a diversidade do continente africano inclui a diversidade climática. Olha para este belíssimo mapa. Aqui o que eu tenho são cores representando lugares secos em amarelo e lugares extremamente úmidos em verde. Existe uma área que fica na África Central cujo clima é semelhante ao da Amazônia. Por quê? Porque é uma área de baixa pressão atmosférica, que recebe ventos alísios e que é quente. E aí se chega muito vento úmido ali, numa área que é quente, a tendência, claro, é que eu tenha muita chuva. Isso provoca a formação de florestas densas. Por isso, o que você acha? Vai ter aqui uma grande concentração demográfica? Não, não vai. Tem uma grande concentração demográfica na Amazônia? Não. Áreas de florestas muito densas, geralmente, são pouco habitadas. Assim como áreas secas, como é o Saara ou o Kalahari, aqui na Namíbia, desertos, também são pouco habitadas. Para além desses climas, eu tenho um clima mediterrâneo aqui, aquele que tem um verão que é seco e um inverno que é chuvoso. Eu tenho um clima tropical típico, tropical continental, em áreas dessa borda do Equador, cujas características naturais fazem com que eu tenha vegetação de savana. Savana, que também existe no Brasil, só que aqui a gente chama de cerrado. Não, a savana brasileira, Tailândia, não vai ter girafas, né? Infelizmente não temos as belíssimas girafas desfilando por Goiás, desfilando pelo Mato Grosso. Seria legal, né, se tivéssemos, mas não temos. Mas é uma savana, a savana brasileira, que se desenvolve em condições climáticas semelhantes à que eu tenho aqui. Ou seja, esse é um mapa que se correlaciona com esse, claro, porque o clima condiciona as características da vegetação. E a remoção da vegetação ou o uso inadequado do solo pode provocar problemas, como a desertificação. Repara que existe desertificação em vários lugares do continente africano, mas que a área em que esse problema mais se destaca é o Sahel. Sabe por quê? Porque o clima é um clima semi-úmido. É um clima em que eu tenho uma estação seca. Então essa já é uma área naturalmente vulnerável a ficar mais seca, a sofrer com a desertificação, a ter um solo ficando improdutivo. Como é que o homem pode colaborar com esse processo? Promovendo a agricultura de plantation, que é o que os europeus fizeram começar a se desenvolver aqui quando imperializaram a África. Fazendo pecuária extensiva, promovendo desmatamento, retirando a vegetação para poder utilizar como carvão vegetal, lenha, que é o que muita gente faz em áreas rurais, onde o carvão vegetal, é a fonte de energia mais utilizada. Para completar, tem um problema que é as mudanças climáticas em curso da atualidade, que fazem com que lugares secos fiquem mais secos por mais tempo, provocando mais queimadas naturais ou artificiais, geralmente artificiais, seja sem querer, com uma guimba de cigarro que você joga ali, ou de propósito, para poder queimar o terreno, limpar a área e vender aquele local por um preço mais alto. A Somália e o chifre da África, reparem aqui, também sofrem bastante com esse problema da desertificação. Por isso, essa questão acaba sendo um dos elementos que colabora para agravar o problema político sofrido por esse país, a Somália, cuja estabilidade política não existe há décadas, cujo governo não consegue controlar o território inteiro. Em suma, tá aqui um resumo daquilo que conversamos na última aula e que eu relembrei um pouco na aula de hoje. Vocês pediram o resumão da semana passada, tá aqui, ó, primeira página do resumão. Foi?
printada? Não esqueça que a África do Norte setentrional é predominantemente árabe, muçulmana, com população islâmica, tem fortes vínculos com a Europa, com o Oriente Médio através do Mar Mediterrâneo. A maioria dos que vivem ali moram perto do mar, mas a densidade demográfica geral é baixa por causa do clima árido. É um local que, de dezembro de 2010 para frente, passou a conviver com uma grande instabilidade política em virtude da Primavera Árabe, que mudou governos em alguns lugares. O Egito é o país mais forte da região porque é uma potência industrializada, que tem uma das 3 maiores economias do continente, junto com a Nigéria e com a África do Sul. Mas isso não quer dizer que não haja tensões por ali. Tanto é que o Egito foi um dos lugares onde a gente teve um dos mais graves movimentos da Primavera Árabe, com mais protestos, gerando uma grande instabilidade política. Outra questão que envolve o Egito é a disputa pelas águas do Rio Nilo, que inclui também a Etiópia e o Sudão. O Egito também é um produtor e um exportador de petróleo, mas não tanto, com tanto destaque quanto esses outros 2 países ali do lado, a Argélia e a Líbia. Olha aí, ó, segunda parte do resumão, dá o teu print. E aí, foi? Foi, né? Destaquei aqui algo que não é tão frequentemente comentado. Não me lembro de ter nenhuma questão de vestibular de grande destaque que falasse sobre. Mas tal como o sul da Europa é vulnerável a tremores de terra, o norte da África também. Tu acompanhou que rolou um tremor de terra lá em Portugal esses dias? Minha prima tá lá, ficou desesperada. Ela, ó, no próximo arrumo minhas malas e volto pro Brasil. Acho que foi exagero da parte dela. Mas é fato que Portugal já sofreu um tempo atrás, um bom tempo, com um terremoto devastador, que acabou com Lisboa. Caiu tudo. E quando caiu tudo, começou a pegar fogo. A cidade praticamente acabou. Teve que ser reconstruída pelo Marquês de Pombal. O de agora não foi tão forte assim, mas foi um tremor forte. E assim como lá no sul da Europa, o norte da África também está na mesma região geográfica onde existe essa instabilidade geológica, essa sismicidade. Tanto quanto no Japão, não. Mas uma sismicidade que é muito maior do que no caso brasileiro. Prosseguindo, falamos sobre o Sahel na última aula e hoje e sobre como é que é um local bastante ocupado e que vive um grave problema de desertificação. Tudo bem? Agora vamos falar um pouco mais sobre a África subsaariana em si. E eu quero que você olhe para essa imagem para poder espacializar com você os países que estão aqui no continente africano. Da África do Norte já falamos. Vamos dar uma olhadinha então na parte mais ao sul do continente? Quem é que eu vejo aqui? A África do Sul, o Lesoto e a antiga Suazilândia, atual Eswatini. Temos também Botsuana e Namíbia. Vindo para o leste, na África Oriental, a gente tem a ilha de Madagascar, onde você não vai encontrar leão, onde você não vai encontrar girafa. Você vai encontrar isso por aqui, não em Madagascar. Tu vai encontrar uns lêmures, né? Com as carinhas meio doidas assim, né? Lêmures que enxergam muito mal de dia em geral, são mais noturnos e que são um dos elementos que torna Madagascar um importante destino turístico. Inclusive, gente, o turismo é uma fonte de renda super importante para a África. E aí você há de convir o problema que o continente sofreu e sofre ainda hoje em virtude das consequências da pandemia de Covid-19. Quando o mundo inteiro fechou, algumas atividades puderam continuar à distância. Eu, por exemplo, fiquei dando aula remota por algum tempo. Felizmente, o meu trabalho permite que eu possa continuar trabalhando em condições de segurança. E a pessoa que está na rua, coitada, o camelô, vai vender à distância? E o cara que é guia turístico? Tu vai fazer turismo safari à distância? Tem quem faça. Tem empresa que passou a vender pacote virtual, mas vamos lá, né? Não se compara. Então, vários lugares da África
sofreram muito por conta da sua dependência em relação a esse capital estrangeiro oriundo do turismo. Madagascar é um deles. Pessoal que ia lá para ver o Rei Julian, né? Não pôde mais ir, ou deu um tempo. E até agora o turismo não voltou ao mesmo patamar que tinha antes de a pandemia começar. Isso afetou outros vários lugares que dependem muito do turismo, como é o caso da Tanzânia e da Namíbia, famosas pelos seus safaris. Como é o caso do próprio Egito, um local extremamente turístico. Agora, nem só de turismo vive o continente. Por exemplo, nós temos aqui, nessa área que eu vou chamar aqui de Golfo da Guiné, e que inclui países da África Ocidental e Central, locais onde a produção de petróleo tem crescido muito nos últimos anos. Sabe onde? Angola. A economia angolana disparou, cresceu muito nas últimas 2 décadas e meia por causa da produção petrolífera. Só por isso? Não. Também pela própria reconstrução que passou a ser possível em virtude do fim da Guerra Civil. Angola viveu uma guerra civil terrível durante anos em meio à Guerra Fria, que foi mais um dos conflitos que serviu como exemplo de guerras indiretas da Guerra Fria, já que cada um dos lados que disputavam o poder eram, respectivamente, apoiados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Mas a Guerra Civil acabou. E aí o que não faltam são lugares destruídos para você reconstruir. Um espaço fértil para lucros de empreiteiras. Não é à toa que várias empreiteiras brasileiras foram fazer obra lá, porque isso gera oportunidades econômicas. Sabe quem do Brasil se espalhou para lá? A Igreja Universal do Reino de Deus. Afinal de contas, Angola é um país onde a população fala predominantemente português. Então, esse acabou se transformando num destino para o qual a Igreja Universal do Reino de Deus estendeu a sua área de influência, realizando a abertura de uma série de templos. Outros países que cresceram com a produção de petróleo foram o Congo, o Gabão, a Guiné Equatorial, Camarões e, principalmente, a Nigéria. A Nigéria hoje é a maior economia do continente africano, maior do que a da África do Sul, maior do que a do Egito. E, essencialmente, o que levou isso para cima foi a produção de petróleo. Claro, tem outras coisas também. Na Nigéria, assim como em vários outros países do continente africano, tem muita atividade econômica informal, sem carteira assinada. Fala pra mim, o camelô que tá na rua vendendo um monte de bala, vai declarar isso pro governo? Não vai. Vai pagar imposto sobre isso? Não vai. Esse dinheiro vai ser registrado em algum momento? Vai nada. E o do jogo do bicho? Não vai também. Vai estar circulando na rua ali, gerando emprego. Na minha rua tem uma apontadora do jogo do bicho, ela recebe um salário. Provavelmente recebe salário em espécie. Sabe o que é isso? Dinheiro em papel? O pessoal antigo usava, os astecas, os incas, os maias, né? Não é Pix não, papeleta, ó, papel. Com isso, ela tem dinheiro para comprar no mercado, para poder pagar o aluguel, mas o dinheiro, a origem não foi registrada. Como é que você faz cálculo do PIB direito se boa parte das pessoas estão recebendo dinheiro na mão? É difícil. Essa é a realidade da Nigéria e de vários outros países do continente. Por isso, o PIB em muitos dos lugares da África é subestimado. Aparenta ser menor do que realmente é. Isso mesmo em meio a um processo de urbanização, de industrialização. Calma. Não estou te falando que o continente africano já é uma potência industrial. Não, longe disso. Mas estou afirmando para você que houve aqui um processo de urbanização intenso em vários lugares. Que já existem mais de 20 países dos 54 em que a maioria da população é urbana. E que as áreas urbanas não são todas, como o senso comum tende a nos fazer pensar, miseráveis, com casebres, casas de pau a pique. Não.
A gente tem várias cidades que, se ninguém te fala, você vai pensar, ih, olha ali Nova York, olha lá São Paulo, olha para Madrid. Será que é a China? Não, é Joanesburgo, é a Cidade do Cabo, é Pretória. São lugares do continente africano em que eu tenho arranha-céus, em que eu tenho as infraestruturas urbanas do mesmo jeito que em outros lugares do mundo. Ainda que a gente continue com aquela visão estereotipada de que na África todo mundo é preto, ignorando que tem uma população grande branca, árabe, especialmente na porção norte, que todo mundo é miserável e passa fome, ignorando que a classe média de vários países da África cresceu bastante nos últimos anos, e que todo mundo mora no campo, em vilas, vivendo em tribos, com costumes que incluem agricultura de subsistência e pecuária extensiva. Não é que isso não exista, é claro que existe, só não é a totalidade, como muitas vezes a gente acaba interpretando que seja pela falta de informação. Prosseguindo, essa área aqui do centro da África é uma região muito rica em minério. A República Democrática do Congo é riquíssima em minerais dos mais diversos tipos. Assim como há bastante ouro e diamantes em lugares dessa região. A Costa do Marfim, Serra Leoa, Libéria são exemplos de países cuja exploração mineral é muito importante. Isso é algo que pode movimentar a economia? É. Mas qual o problema? Se você exporta predominantemente minério ou produto agrícola ou então petróleo, isso não ajuda a complexificar a sua economia. Ou seja, um dos problemas centrais da África é o fato de que a economia da maioria dos países é pouco complexa, pouco diversificada. Vou te mostrar isso de maneira muito clara em alguns instantes. Mas eu quero que você desde já saiba o seguinte, que se o país ganha pouco com o comércio internacional, entra pouco dinheiro, entram poucos dólares, e o dinheiro escasso acaba tendo que ser disputado por todo mundo. E isso tende a provocar conflitos. Quando a única atividade ou a atividade predominante do país é a exploração mineral, passa a haver uma disputa pelo controle das minas, das áreas de mineração. Portanto, dentre os problemas africanos, estão conflitos em várias áreas do continente. Aqui, ó, essa estrelinha mostra quais foram os países em que houve conflitos importantes. Exemplo, Serra Leoa, uma disputa que envolve muito o interesse por diamantes. Ou então na Somália, um país que viveu uma guerra civil que nem terminou efetivamente, e é onde eu não tenho uma variedade étnica, religiosa muito grande, mas onde existe uma disputa pelo controle territorial. Temos também o caso do Sudão do Sul, onde aconteceu um genocídio há 2 décadas atrás, em 2003, envolvendo uma disputa de grupos com religiões diferentes, muçulmanos esmagando cristãos, nesse caso. Assim como em outros lugares, a gente tem cristãos esmagando muçulmanos. Tivemos também o genocídio em Ruanda e o genocídio menos famoso do Burundi, onde Hutus e Tutsis lutaram pelo território, onde os Tutsis foram predominantemente esmagados pelos Hutus, onde centenas de milhares de pessoas foram assassinadas nas ruas com facões, civis. Não estou falando de soldados, de gente que foi para frente de batalha e sabe que um dos riscos é a morte. Estou falando de quem estava em casa, com seus filhos, familiares, esposa, marido, parentes, e teve sua casa invadida por guerrilheiros milicianos que assassinaram todos a golpes de facão ou de machado, cujos corpos ficaram espalhados pelas ruas de algumas estradas importantes do país. Eu vi alguém comentando aí, Hotel Ruanda
Hotel Ruanda é um filme famoso que fala sobre esse massacre em Ruanda. Houve também uma guerra na República Democrática do Congo que matou milhões de pessoas e é considerada a Guerra Mundial Africana. Uma guerra que envolveu disputa de povos diferentes por recursos minerais e que tem todos os ingredientes dos conflitos que acontecem em vários dos países aqui. Crianças sequestradas para servirem como guerrilheiros do grupo que matou os seus pais. As crianças soldado. Senhores da guerra. Pessoas que ganham dinheiro vendendo armas para os dois lados do conflito e que não querem que a guerra acabe, óbvio. O que lhes dá dinheiro é a guerra. Fragmentação e falência dos estados, em que os governos, sem recursos, mal conseguem controlar o país, claro. Numa economia informal, onde não há arrecadação de impostos, como é que você vai conseguir dinheiro bastante para poder fazer investimento em serviço público? Como é que você paga a saúde e a educação se você não tem arrecadação? E como é que você estabiliza um país onde não se tem nada? Não estabiliza. E aí isso vira palco para guerrilheiros, para grupos milicianos e para ações terroristas, como a gente começou a ter, especialmente em regiões daqui, do Sahel e locais do território nigeriano. Portanto, muitos dos problemas africanos vão ter motivações diversas. Tô vendo uma pergunta ali da Jerusa. Qual a principal moeda africana atualmente? Não dá para falar isso porque não é um país só. Você não vai ter a mesma lógica que eu tenho na União Europeia, onde existe o euro. Cada país vai ter a sua própria unidade monetária. Alguns, como o Zimbábue, viveram um problema tão grave de inflação que acabaram resolvendo adotar o dólar. Existem alguns que já fazem comércio na moeda de países vizinhos, mas não é uma resposta que eu possa te dar como eu poderia te dar no caso da Europa, onde muitos países usam o euro. Tá bom? Eu disse a vocês que há muitos problemas no continente, ainda que nós tenhamos tido muitos avanços. Houve muitos avanços. A mortalidade caiu, a mortalidade infantil caiu, a classe média aumentou, o poder de compra aumentou, o grau de escolaridade aumentou, mas esses dados ainda seguem muito abaixo da média mundial. Isso é inegável. E para entender um pouco isso, eu tenho que voltar no tempo. Na verdade, antes disso aqui, eu posso falar que o início dos problemas graves que a África vive hoje começa com a colonização da América. Porque com a colonização da América, os europeus passaram a bater aqui, ó, na porta do Golfo da Guiné para comprar escravos. E não é que não houvesse escravos antes, havia. Só que eram escravos de batalhas. Não havia uma estrutura econômica baseada na captura sintomática de pessoas para venda. Isso não havia. Isso foi criado pela demanda europeia. Então a colonização da América começou a criar problemas na África no sentido de estimular a captura de indivíduos para serem vendidos como escravizados. Começou a criar rivalidades entre alguns povos também que não existiam antes. A coisa se agrava mesmo é com a independência dos países da América. Porque aí os europeus precisaram encontrar um outro lugar para tirar matéria-prima, para tirar recurso natural. Se não dava mais para roubar o ouro do México, a prata da Bolívia, o açúcar do Brasil, então vamos fazer isso com outro local que está bem mais perto da gente. Foi aí que, em meio a uma segunda revolução industrial e a uma crescente demanda por matéria-prima, os europeus sentaram na mesinha, fizeram um congresso, o Congresso de Berlim, e partilharam a África de acordo com os seus interesses. Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal dividiram o continente inteiro, quase. Olha aqui a exceção honrosa, Etiópia. Olha uma outra exceção honrosa, a Libéria. Lugares que conseguiram não serem colonizados, não ficarem sob o julgo e a dominação total dos países europeus.
E de que modo essa dominação europeia do imperialismo agravou os problemas do continente, em algum aspecto até criando os problemas do continente? Simples. A França, passei a olhar para esse lugar como o lugar de onde eu podia tirar tudo que eu quisesse. A Bélgica, passei a olhar para esse lugar como se fosse minha propriedade particular, ignorando os desejos e interesses da população local, utilizando quem vivia aqui como mão de obra escrava, tirando daqui todos os recursos com alguma validade, algum valor comercial, punindo as pessoas com mutilação, como a Bélgica fez, arrancando as mãos de crianças, de adultos que se recusavam a trabalhar ou que cometiam algum ato de insubordinação. E por anos isso foi feito. E eu te pergunto, como é que você pode permitir que um lugar se desenvolva se ele por décadas ficar a serviço exclusivo do interesse de outro? É óbvio que a Europa é desenvolvida. Ela se desenvolveu com a riqueza que pôde tirar da América e depois da África. A África partilhada foi dividida de acordo não com suas características étnicas, mas com os interesses políticos e econômicos dos europeus. E isso afetou especialmente a África subsaariana, que é muito mais populosa e heterogênea. Resultado, o que você vê aqui nessa imagem. Áreas inteiras foram convertidas em locais de agricultura de plantation para produzir alimentos para a Europa, esgotando os solos e impedindo que a população local pudesse ter acesso à comida. Quando você destrói os solos, você destrói as condições de garantir a segurança alimentar para as pessoas que vivem aqui. Quando você os obriga a vender matéria-prima, você os coloca na DIT, na Divisão Internacional do Trabalho, como periféricos. Quando eu digo que eles vão vender o que eu quero, eu, Europa, estou decidindo o destino desses lugares. Por quê? Porque eu estou determinando que esses países vão se especializar em vender açúcar, algodão, ouro, cobre, ferro. E isso, por décadas, vai eliminando os investimentos em outros setores da economia e a indústria que fazia roupas locais vai à falência. A indústria que produzia alimentos vai à falência. E aí, depois de algum tempo, o país não tem mais nada a não ser aquela indústria que atende o interesse europeu. E para comprar camisa, tem que comprar de fora. Para comprar molho de tomate, tem que comprar de fora. Para comprar cadeira, para comprar mesa, para comprar computador, telefone celular, nem se fala. Tudo tem que vir de fora. E como é que eu pago? Como é que eu pago por esses produtos que vêm de fora? Com o dinheiro que eu ganho com o comércio. E aí, olha o que eu vou te mostrar aqui agora. O comércio que a África faz com o mundo é um comércio no qual ela vende principalmente produtos agrícolas, combustíveis e minerais. Olha aqui. A maioria do que a África exporta são produtos primários. E é com dinheiro disso que a África tem que comprar os produtos industriais que ela não fabrica. Tem como isso dar certo? Você só vender açúcar, que é barato, e com o dinheiro que você ganhou do açúcar, ter que comprar os computadores que você não fabrica? Vai dar certo? Não vai. Olha aqui. A Somália é um país que exporta 569 milhões de dólares por ano. Caramba, muito bom, né? Não, é péssimo. Porque ela gasta 5 bilhões para importar de fora o que não tem. A Somália tem déficit comercial todo ano. Só se endivida. O que a Somália vende? Olha que legal. Ovelha. Carne bovina. Para quem que ela vende? Para quem tá ali perto, né? Emirados Árabes Unidos, que compra o ouro da Somália para poder fazer joia. Índia, Kuwait, Omã. Impossível
que a Somália consiga se tornar um país desenvolvido se ano após ano ela se endivida. Ela gasta mais importando do que ela ganha exportando. Olha aqui, um exemplo comparativo. Essa é a pauta de exportações do Reino Unido. O que os britânicos vendem? Carro, petróleo, ouro, turbinas, produtos eletrônicos, uma miríade, uma variedade enorme de coisas. Olha como a exportação britânica é complexa. Quanto mais quadradinhos é porque eu vendo mais coisa diferente. E vendo para um monte de países diferentes. A Somália tem pouca coisa para vender e depende demais de 2 países. Tu acha que ela vai ser um país autônomo, independente? Tu acha que quando os Emirados Árabes Unidos e o sheik lá de Dubai falar grosso pra cima dos somalis, eles vão responder à altura? Vão nada. Quando o sheik chegar e falar, o somali vai dizer, é isso, ok, thanks. Claro, ele não tem autonomia. 50% do dinheiro, do pouco dinheiro que entra no país, vem deles. Tu vai brigar com quem compra as coisas de você? Vai nada. Os britânicos podem brigar. Ok, dependem bastante dos Estados Unidos, da China, mas dá pra brigar, né? Porque você tem uma diversidade de países para quem você vende. É diferente a história. Tá, então todo mundo na África tem essa característica? Não, olha aqui, ó. Angola. Angola é um país com economia muito maior. Ela ganha 54 bilhões exportando mercadorias. Olha a diferença. 569 milhões de dólares é o lucro da Somália vendendo coisa para fora. Angola, 54 bilhões. Caramba, muito mais, né? O Reino Unido ganha 469 bilhões de dólares por ano exportando coisa. Tá vendo? Uma potência econômica petrolífera da África, que é muito mais potente do que uma Somália, é muito menos relevante do que um Reino Unido. E o que Angola vende? Petróleo, diamante, produtos primários. Para quem? Para a China, para a Índia, para outros países, mas principalmente para a China. E por que a China compra tanto? Olha que beleza. Olha, mas olha mesmo. Quantos produtos Angola vende? 1, 2, 3, coisinha pouca, né? Olha para a China, conta aí. Tu não consegue? Porque a China vende tudo. Computador, circuito integrado. Cara, são muitos produtos cada vez mais tecnológicos e mais caros. E ela vende para quem? Para todo mundo. Por isso que enquanto as exportações de Angola chegam a 54 bilhões de dólares, as da China chegam a 3 trilhões. Só isso. 3 trilhões 730 milhões, o que faz dela o maior exportador de mercadorias do mundo. E o segundo maior importador, só ficando atrás dos Estados Unidos. Ok? Então a África exporta para o mundo muito, exporta, mas principalmente o quê? Produtos primários, que são baratos. Isso quer dizer que a posição da África no comércio global é uma posição periférica. Enquanto país periférico, você consegue ganhar pouco dinheiro. Com pouco dinheiro e muitos habitantes, porque a população africana é jovem e não para de crescer, o que não vai faltar é gente, cada vez mais gente, disputando esse parco dinheiro que você está conseguindo trazer para o país. E aí não tem jeito, o resultado vão ser diversos conflitos, envolvendo povos diferentes, claro, religiões também, mas o motivo central é a questão econômica, já que a posição da África no comércio internacional é uma posição periférica, cada vez mais dependente da China, que compra cada vez mais coisas do continente africano. E vai comprar mais, porque a África é um ponto estratégico da nova Rota da Seda, aquela iniciativa logística da China para se conectar ainda mais com outros lugares do mundo.
Com isso, a tendência é que vejamos um aprofundamento do comércio da África subsaariana com a China na posição de fornecedora de produtos primários. Ok? Dá o teu print aí. Primeira imagem. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Vou para a próxima, hein? Ó. Mais umazinha aqui. Saí da imagem, vou contar até 3. 1, 2, 3, pronto. Segundo print. E com isso eu fecho essa minha aula de hoje. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.